A Umbanda se perde na linha do tempo a sua origem. Em tradições magísticas, místicas, trazida pelos guardiões de nossa casa, que a nossa casa é Umbanda esotérica, diz que Umbanda ela se inicia em Atlântida, aquele continente que submergiu no Atlântico. A Umbanda ela é um princípio magístico da religião. Ali ela trabalha com todos os elementos da natureza, com seres encantados dos rios, dos mares, dos ventos, do fogo, de todo elemento que compõe o nosso planeta Terra. E depois de algum tempo, ela se obscurece, ela some do planeta Terra e permanece oculta para que a preparação novamente fosse formada. Ela foi preparada no mundo astral, nessa cidade que nós hoje conhecemos como Aruanda, a cidade astral. E a Umbanda ela renasce no Brasil, que foi escolhido pela espiritualidade. Em 1908, na cidade de Niterói, um menino, ainda aos 17 anos, foi levado num centro espírita em Niterói. E ele incorpora diversas entidades diferentes das aceitas pelo kardecismo, o espiritismo, que nasceu na França. E esse menino se incorpora com um caboclo, um índio brasileiro, e diz: eu sou uma flor. E todos se espantam, porque naquele momento o kardecismo é muito vinculado às culturas europeias. Os espíritos que se comunicam sempre usam títulos de doutores, escritores, etc. E um espírito se manifesta e fala: eu sou uma flor. Sai até o jardim e traz uma flor. E todos entram em alvoroço naquele local. Se espantam com o que está ouvindo. Mas é um absurdo, é uma mesa kardecista. Como é que pode termos acesso com espíritos baixos, espíritos inferiores, como espíritos de negros escravos, espíritos de índios? Não condiz com a nossa intelectualidade espiritual que o kardecismo apregoa. Houve-se uma confusão muito grande, mas no meio daquela confusão, um médium que estava sentado na mesa disse: você se diz chamar um caboclo, mas eu estou vendo um padre jesuíta e não um caboclo. Mas ele fala: sim, meu irmão, você está vendo a minha última encarnação, que eu vivi na Espanha. Eu fui um padre chamado Manuel de Malagrida, que fui queimado pela Inquisição, penalizado pela Inquisição Católica, e renasci no Brasil em pele de um índio guerreiro, para fomentar essa nova religião nessa terra escolhida por Deus, a terra Brasilis. Por isso, eu estou fundando a partir de hoje uma nova religião que chamará-se Umbanda, Alda Umbanda, que quer dizer Mãe da Luz, Senhora da Paz. E em nossa casa não haverá discriminação. Todos os espíritos poderão se comunicar, falar de Jesus, praticar a caridade. Espírito de índios, espírito de negros africanos, espíritos de ciganos, toda uma linhagem virá através de mim. E as pessoas se assustaram e entraram em contendas, em contradições. E diversos espíritos de negros vieram e apossaram dos médiuns presentes. Aí Leonardo marcou-se, então ele disse assim: olha, no dia 15... eu os convido em minha casa, porque lá eu incorporarei e manifestarei o poder magístico dessa nova religião que falará aos humildes, às pessoas que estão desamparados. E aconteceu que naquela noite ele marcou que às 8 horas ele incorporaria. E foi toda a Federação Espírita nesta rua em que ele marcou, na casa de Fernandinho de Moraes. De Zélio de Moraes, desculpa. E naquele momento, naquele exato momento, incorporou-se um caboclo e falou em diversos idiomas e curou pessoas que estavam sentadas em cadeira de rodas e fez toda uma cura e encantou as pessoas e falou: o primeiro centro que eu abrirei chamará Senhora da Piedade. Nesse centro não haverá nada além da caridade. E a Umbanda nasceu num princípio de caridade. Zélio disse: a Umbanda não cobrará por suas consultas nem seus trabalhos, e falará a linguagem dos humildes, e os guias mais humildes aprenderão
com aqueles que sabem mais. Assim surge a Umbanda, e fora crescendo e como nós vemos hoje. Então essa seria a Umbanda, Leonardo, ela é brasileira. Ela tem suas origens dos orixás africanos, mas é brasileira. A Umbanda esotérica, ela está miscigenada com todas as culturas arcanas. Eu tenho aqui em minha casa, além do Gongá, dos orixás, eu tenho o Santo Santório, que é um local onde está assentado a Arca do Testemunho da cultura judaica, com Moriá, e todos os arcanjos e anjos que interlaçam nesse contexto magístico, místico da Umbanda esotérica. Os guias que frequentam Umbanda esotérica, os caboclos, boiadeiros, marinheiros, baianos, que tudo passa pela Umbanda, ao entrar na Umbanda esotérica, eles recordam suas reencarnações interiores e interagem num contexto de amor mais aprofundado. A Umbanda esotérica, ela busca por linhas menos mitológicas, ela é mais realista e trabalha com os contextos mágicos da natureza. O médium da Umbanda esotérica, ele trabalha mais o lado magístico, ele trabalha mais o uso de coloração, velas coloridas, pedras e equipamentos magísticos. Na Umbanda esotérica, nós não fazemos uso de qualquer bebida alcoólica durante os trabalhos de mediunidade. Também não usamos cigarros, nada que foge o respeito à atividade magnética da casa. Os guias vêm, por exemplo, se vêm da mata, são os caboclos ligados ao Oxóssi, eles vêm desde um comportamento diferenciado, sem muito que nós chamamos de personalismo, dos guias chegarem e fazer que a manifestação toda de um caboclo, daqueles gritos, aqueles brados, não tem na Umbanda esotérica. O caboclo chega, o índio guerreiro da mata, ele traz a pureza, o encantamento das folhas de ossanho. Ele traz a magia dos animais, dos insetos, das flores, impregna o espaço esotérico para as pessoas se interagir com a natureza divina. Então não tem na Umbanda esotérica alguns comportamentos de outras umbandas, porque a Umbanda existe diversas umbandas, a Umbanda natural, filosófica, astrológica e assim por diante. A Umbanda esotérica, ela trabalha nessa linhagem de comportamento com os guias. Por exemplo, marinheiros dentro da cultura esotérica. É uma linhagem de espíritos que estão ligados ao mar, que conviveram com o mar. Mas eles não trazem, como determinadas umbandas, aquela necessidade do médium tomar excessivamente bebidas. Os movimentos do marinheiro dentro da Umbanda esotérica é um movimento equilíbrio com o planeta Terra e não necessariamente dizer que eu bebo, estou bêbado, nada disso. O marinheiro, dentro da Umbanda esotérica, trabalha com a energia aquática, com a energia das ondinas, o povo da profundeza dos mares. E a atuação deles é geralmente aliviar os vícios da Terra. Então, a Umbanda esotérica, ela tem essa preocupação com a evolução do médium e das pessoas que vivem nesse plano. Por exemplo, eu como médium recebo minhas entidades, no dia a dia meu não bebo e não fumo. As entidades dentro da cultura esotérica respeitam esse princípio evolutivo. O corpo é meu, o espírito irá me utilizar do meu mental para evoluir e por isso respeita. Então não há esse comportamento assim que a gente vê em outras tradições umbandistas. Nós trabalhamos com todo elemento da natureza em respeito magístico. Acho que seria mais ou menos isso, assim, uma maneira assim mais simples de explicar, porque ela estenderia muito tempo o que é Umbanda esotérica. Sim, a Umbanda ela é cristã em todas as suas vertentes. Jesus está sincretizado como Oxalá, a claridade divina. Esse orixá Oxalá é o trono natural da fé. Seu campo de atuação preferencial é a religiosidade dos seres. Se você vê nesse altar, nós chamamos de Gongá, que na verdade as imagens são canalizadores energéticos de luz, nós vimos a imagem do Cristo e nós vimos a cruz
da luminosidade astral. Nós somos completamente cristãos e usamos comumente o Evangelho de Jesus em nossas reuniões de gírias mediúnicas. Eu sou a luz do mundo, disse Cristo. Aquele que não crê em mim andará em trevas. Então Jesus é o nosso motivo para continuar na Sagrada Lei. Você vê atrás de uma imagem representando Jesus. As pessoas perguntam, você faz o bem ou faz o mal? Eu imediatamente de uma casa que tem o Cristo sincretizado como Jesus, nós praticamos o bem. Todos os dias vinculado a esta casa, jamais pense em alguma coisa na polaridade negativa dos seres. Jesus é a fonte de vida maior, é que dá a sustentabilidade em nossa fé. Oxalá, o Cristo de Deus. A nossa casa esotérica da Sagrada Lei de Umbanda, vinculada ao Jesus, porque nós somos a Umbanda Sagrada da Luz, a Umbanda esotérica, nós não temos qualquer ato que viole a fé em Cristo. Aqui nós não praticamos matança de animais, nós não fazemos despache qualquer trabalho de magia negativa. A Umbanda esotérica trabalha com a conscienciologia cristã. As pessoas perguntam o que é conscienciologia cristã na Umbanda esotérica. É ter um Cristo livre do evangelismo igrejista, de patrulhamentos evangélicos que põem o Cristo de uma forma que julga, que separam as pessoas. Ele diz, amai-vos uns aos outros como vos amei. Não desejais ao próximo que lhe quereis para vós. Então, minha casa, a nossa casa esotérica, nós trabalhamos rigorosamente nas leis de Cristo, respeitando, tanto que nós não vivenciamos de comercialização em nossa casa. Aqui nós vivemos entre uma irmandade, que se ajudam mutuamente e praticamos o máximo de caridade. Porque Jesus é a centralização e nós chamamos até o Cristo Oxalá como o Cordeiro Divino, pelo fato dos guardiões trabalhar na região brasileira da Terra, recolhendo esses espíritos sobre o amor de Jesus. Então nós somos cristãos, nós trabalhamos com a evangelização. Quando a pessoa adentra essa porta do espaço esotérico e nos pergunta se fazemos trabalhos de magia negativa, como as pessoas costumam nos verem, imediatamente eu barro essa pessoa. Nós somos cristãos, nós trabalhamos com Cristo, porque nós trabalhamos com a vida eterna. Ele disse, eu vim para vos dar vida, vida em abundância. Aquele que ainda morto, crendo em mim, viverá. E o espaço esotérico não trabalha com a morte, sim com a vida, porque o fundamento da nossa casa é a espiritualidade. É morrendo que se vive para a vida eterna. Então nós temos o Cristo como o fundamento de nossa casa. O fundamento. Em todos os orixás estão inserido o amor de Jesus. Então essa é a nossa prática. O Cristo é a luz do mundo e está conosco, representando nessas imagens, em nosso coração e nosso comportamento. Muito grande o preconceito, porque tudo que é de origem africana existe um preconceito sobre aquele que veio da África. E a Umbanda, ela começa a despontar no Brasil no regime escravagista, no sofrimento das senzalas. Os negros que não podiam cultuar os seus sagrados orixás. A sabedoria dos negros daquela época iniciaram o sincretismo, que é a junção dos orixás com os santos católicos. Por exemplo, o Xum com Nossa Senhora da Conceição. Iemanjá com a Virgem Maria. E assim, Oxóssi com São Sebastião, Ogum com São Jorge Guerreiro. E foi se fazendo esse sincretismo em Ançã com Santa Bárbara, Cosme e Damião com Ibeji. E foi seguindo Joana d'Arc com Obá, porque havia um preconceito muito grande, tanto que em 1910 os centros eram destruídos, eram presos, não podiam cultuar os orixás. Isso foi chegando, foi mudando e chegou nos dias de hoje, que o preconceito ainda é muito grande. Como eu lido com o preconceito? As pessoas geralmente conversam comigo e nunca perguntam que religião que eu tenho.
Quando eu digo que eu frequento, que eu sou do espaço esotérico Miguel Arcanjo, que eu sou um bandista, eu sinto já assim um certo distanciar, porque nós somos criticados todos os momentos. Nós temos as religiões oficiais do país contra nós. Os pentecostais, os nossos irmãos espíritas ainda kardecistas, católicos, eles têm assim, incutiram na mente popular que a Umbanda é uma coisa diabólica. Isso realmente nos agride muito, nos atacam muito. E vocês precisam conhecer. O Cristo fala: conheceis a verdade que ela vos liberta. Então há realmente um preconceito muito grande. Poucas pessoas negras vêm em uma casa umbandista. É muito interessante que todos os membros de nossa casa são brancos, sendo que a religião vem da origem africana. Porque pelo preconceito, as pessoas ainda achando que tiver pele negra e visita uma casa umbandista, ele será o preconceito muito maior para ele. E se ele se embranquecer, tornar-se cristão, frequentador das igrejas oficiais, esse preconceito se diminui. Mas eu acredito, gosto da religião que eu faço, peço sempre o respeito para nós. Mas ele está inserido em tudo. As pessoas me procuram na calada da noite, me procuram para não se aparecer, para não dizer que vão a um centro. Ainda certos comentários que acontecem, são experiências que eu vi no dia a dia meu. Chegam pessoas que vêm em minha casa pedir uma ajuda dos orixás e às vezes o celular toca. E quando o celular toca, ele diz: eu estou na casa de uma amiga. Para não dizer que está numa casa umbandista. Meus queridos, obrigado por assistir os vídeos e estou à disposição, para informá-los. A curiosidade natural que se tem quanto novo. A Umbanda, apesar de ser uma religião que tem 100 e poucos anos, ainda é muito nova. Nossos trabalhos estão à disposição de vocês. Está aqui o endereço nosso, o local, e vocês serão muito bem recebidos. Eu acho que nós temos que dilatar nossos conhecimentos, não ficar prisioneiro o que é imposto por nós. Muito obrigado a vocês, que Oxalá, nosso Senhor Jesus Cristo, que os guardiões que trabalham na regência do Arcanjo Miguel os proteja, os dê um dia de paz, uma noite de felicidade. Muito obrigado a todos.